uma questão feminina sob tutela do Estado. O aborto é o tema em debate hoje no Melhor e Mais Justo. Nessa conversa estão aqui comigo Rosângela Talib, coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, Maria Garcia, professora associada, livre-docente da PUC São Paulo e procuradora do Estado de São Paulo. A ONG Centro de Direitos Reprodutivos, com sede em Nova York, fez um levantamento sobre a legislação mundial a respeito do aborto. O estudo mostra que, no geral, as nações que criminalizam o aborto são as que têm o pior desempenho social, altos níveis de corrupção e violência e também índices elevados de desrespeito às liberdades individuais. Nesse sentido, o Brasil, que já produziu inúmeros avanços nas últimas décadas, se coloca em atraso e continua contaminado pela polarização para tratar da questão. A criminalização do aborto e as consequências que derivam dela contribuem para aumentar a desigualdade de gênero e bloquear a construção da cidadania feminina no país? Rosângela. Eu acho que sim, eu concordaria com essa afirmação, no sentido de que nós mulheres continuamos tendo menos direitos, né, em relação é uma questão de gênero, né, em relação aos homens, nesse sentido, de ter liberdade sobre o seu corpo, de ter possibilidades de pensar a maternidade como um desejo. Né? A maternidade ela não pode ser simplesmente uma imposição biológica. Né? A maternidade envolve emoção, envolve cuidado, envolve responsabilidade, que é muito além do que simplesmente a gestação, né? Um processo meramente físico. E também eu acho que falta a gente iniciar esse debate com a sociedade pensando o que a gente chama de início da vida. Né? Qualquer célula é viva, o óvulo é vivo, o espermatozoide é uma célula viva. Né? A Organização Mundial da Saúde já definiu que a gravidez começa no momento da nidação, não da fecundação. Não é o óvulo fecundado que garante o processo de desenvolvimento do ser humano, porque quase 70% dos óvulos que são fecundados são eliminados pelo corpo da mulher sem que ela nem saiba que tenha gerado ou fecundado, esse óvulo tenha sido fecundado. Né? No momento em que esse óvulo se implanta no útero da mulher, e aí começa o desenvolvimento, é o início que a gente... Que esse é o processo de nidação. É o processo de nidação, né? E é o processo que a Organização Mundial de Saúde vai considerar como o momento do desenvolvimento de um outro ser humano. Que e a se gente dá tem outros marcos, com né? Com quantos dias ou semanas? Normalmente, isso acontece lá pelo 15º dia, 16º dia depois da fecundação. Depois da fecundação se inicia a gestação, que é o tempo que percorre, o tempo que o óvulo vai demorar para percorrer a trompa e se implantar no útero, se tudo acontecer idealmente, né? Sem nenhuma intercorrência. Mas também... você considerar, a partir daí, esse óvulo em desenvolvimento, quer dizer, esse óvulo fecundado em desenvolvimento, da mesma forma, eu quero dizer, em termos de vida, com a vida de uma mulher que já existe, né? Você colocar no mesmo parâmetro e dar o mesmo valor, me parece muito exagerado, porque, claro, você tem um indivíduo ainda... uma célula em desenvolvimento que ela tem em potencial a possibilidade de ter o sistema nervoso, mas não o tem ainda formado, né? Não tem a sua estrutura, né, humana formada. Né? Então, por isso, alguns teóricos ainda consideram, e como foi o que a STF fez, ao considerar a possibilidade do anencéfalo, né? Está aí como a interrupção, de que o Estado só pode proteger o indivíduo depois que ele nasce. Você tem um cidadão depois que ele nasce. Porque antes disso ele é um vir a ser, ele pode nascer morto ou nasce morto. Quer dizer, você tem várias intercorrências que você não pode dizer ou equiparar esse feto em desenvolvimento com uma pessoa humana. Né? A pessoa traz história, a pessoa traz vínculos sociais. Né? Depois que você nasceu, você vai ter um nome, você vai ter uma família, você vai ter vínculos sociais, que o feto anteriormente não tem. Né? Então,
dizer que desde o momento da concepção, como a Igreja Católica também preconiza, e como a Igreja Católica proíbe o uso de anticonceptivos nos seus métodos naturais, que eles consideram os métodos naturais, né? Para nós nos parece uma irresponsabilidade, né? Se a ciência permite que você tenha um controle efetivo da sua reprodução, você deve utilizá-lo responsavelmente, né? O que a gente gostaria era que nenhuma mulher precisasse passar por uma situação dessa, quer dizer, de ter Pelo que fazer um aborto, de um pelo aborto, sofrimento, e pela própria situação, né? O ideal seria que nenhuma de nós precisasse passar por isso e que tivesse realmente proteção do Estado para que isso não ocorresse, né? Então, e por isso a gente diz, esse tema tem que vir para a rua. Nós precisamos conversar responsavelmente sobre ele, né? Maria. E tem de ser objeto de uma consulta popular, não apenas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é pouco para decidir sobre uma coisa tão importante. Na Constituição, falo sempre da Constituição, que é a minha Bíblia, o artigo 14 diz que deve haver plebiscito, referendo, e nunca fomos consultados. Estamos com mais de 80 emendas constitucionais, nenhuma delas o povo foi consultado. Você quer ou não quer reforma da Previdência Social? Então, o Congresso Nacional, num caso como este, nenhuma emenda, mas num caso como este, o povo tem de ser consultado, botar o dedão, sim, não. Sim, não. Ou então um referendo, oferecido um texto e você decide. Mas tenho de insistir, só haverá anidação se houver um óvulo fecundado. Todos fomos óvulos fecundados. Se a mulher está pronta, ela foi um óvulo fecundado. Sem o óvulo fecundado, não tem vida, não tem começo de vida. E o Código Civil, artigo 2º, diz isso, desde a concepção. Porque é ali que começa o ser humano. O resto que nós colocamos é questão didática, de ensino de ciência. Então, você já tinha se referido a isso. Exatamente. Né? Quer dizer, na nossa legalidade, essa parece ser a luta daqueles que pedem a legalização. Por entender que na legalidade, tal como está colocado, o abortamento é um crime, salvo nas situações que a gente já mencionou aqui. Né? E insisto novamente, tem de haver vedação, mas não no Código Penal, mas no Estatuto da Mulher, um artigo vedando, mas trazendo todo o apoio, abrigos que deem à mulher, todo o apoio necessário, o companheiro participando de tudo, das decisões, inclusive da doação da criança, ele tem de participar porque ele é copartícipe. Como deixar o homem de lado? A professora Rosângela tem que ter razão. É realmente uma desigualação com referência à mulher, que inclusive é para a cadeia. E cadê o homem? Perdoem os homens presentes, mas isso é uma situação de absoluta desigualação. Não precisa perdoar, e que até hoje não foi enfrentada. enfrentada. Do homem é imperdoável, ele tem de ser chamado, né? decidir junto com ela. Salvo se a mulher não souber quem é o pai, né? Mas nos casos onde ele é conhecido... O DNA vai resolver o problema, no caso então. Hoje nós temos o recurso do DNA, uma coisa extraordinária. Então é preciso realmente igualar os gêneros nesta questão. E eu acredito que, com vedação e proteção, mas não crime, vamos deixar o Código Penal de lado, com corresponsabilidade, iríamos evitar muitíssimo estas situações. Mas, e quando ocorresse, deixando de criminalizar. Deixando de criminalizar. E quando ocorresse o aborto, essa mulher iria receber apenas o cumprimento de atividades sociais. Ela e ele. Prestar serviços sociais. Essa seria a única penalidade, entre aspas, que no Estatuto da Mulher... Há um outro confronto? Não continuaria crime. Há um outro debate? Está no Código Penal e é perda da liberdade. É outro negócio. Seria uma infração, né? Seria uma infração. Não é um crime, mas é uma infração para a qual você teria que ter algum tipo de correção, de formação, para fazer cursos sobre planejamento familiar, etc. Não. Prestar serviços à sociedade. Prestar serviços a crianças, a abrigos de crianças e coisas desse tipo. De todo modo, e nós temos pouco tempo, eu gostaria que vocês fossem breves na próxima resposta, que é o seguinte, quer dizer, muito se fala também em
na verdade, no confronto, falávamos nisso no intervalo, no confronto entre dois direitos fundamentais, inclusive, que é o direito, de um lado, o direito à liberdade de escolha, o direito à liberdade, o direito, portanto, da mulher decidir se será mãe ou não, né? E, portanto, admitir que em certas circunstâncias pode acontecer mesmo contra a vontade dela, pode acontecer por acidente uma gravidez indesejada e, portanto, ela defende, quem defende a legalização, defende a liberdade da escolha da mulher. Em oposição, do outro lado, a um outro direito fundamental, que é o direito à vida. Quer dizer, dois direitos fundamentais, seria possível pensar que um tem que ceder algo para o outro para que a gente possa harmonizar essas duas coisas, ou um tem que imperar sobre o outro. Então, se impera o direito à vida, e a vida entendida desde a concepção, por exemplo, ou mesmo desde a anidação, o aborto está proibido. Né? Pode não ser crime, mas está proibido, está vedado. A segunda coisa, se eu dou o direito à escolha da mulher, ela pode escolher a não levar adiante uma gravidez indesejada. Então, eu teria que restringir em algum lugar esses direitos. É possível imaginar se há uma possibilidade de composição ou um deve imperar sobre o outro e ponto final, Rosângela. E eu vou pedir para vocês serem rápidos. Tá bom. Eu acho que isso, com certeza não vai ter que imperar sobre o outro, não. Há possibilidade. Se você pensa que a mulher pode ter o direito de interromper o desenvolvimento de uma gestação, ela está interrompendo o direito desse feto de se desenvolver, obviamente. Um vai imperar sobre o outro. Não tem como ser de outro modo, a não ser que a gente tivesse métodos anticonceptivos 100% seguros, que a gente sabe que não existem atualmente, até agora. A ciência não conseguiu fazer isso. Né? Então, um vai imperar sobre o outro, mas eu acho que não dá para a gente dizer que existe uma mesma correlação. Mas você mesmo não tinha falado de, por exemplo, estabelecer um limite? Então, assim, olha, você tem liberdade de escolha, mas até... Não, mas isso mas óbvio, até claro, a 10ª semana, a 8ª semana, a 12ª semana. Isso é uma vedação à tua liberdade de escolha. A partir daqui não pode mais. Claro, não, isso com certeza, com certeza. Isso tem que ter limite. Não é possível você pensar na interrupção de uma gravidez ao 7º mês ou 8º mês, que o feto já tem condições de sobrevida fora do útero materno. Né? Isso é impossível de se pensar. Isso, para mim, seria um infanticídio. E eu vou pedir para serem rápidas. Maria. Não há direitos absolutos. Se houvesse um direito absoluto, seria o direito à vida, porque da vida que decorre tudo. Sem vida, não vamos nem discutir o assunto. Primeiro. Segundo, é comum em direito, no mundo do direito, dois direitos fundamentais se defrontarem. É comum. Então, nós usamos uma regra. Tiramos um pouco da força deste direito, um pouco da força desse direito, e aí é possível conciliar os direitos. A minha proposta concilia os direitos. Não é crime, a mulher vai ter toda a proteção necessária, sem despesa nenhuma, e ela, inclusive, não é obrigada a ficar com a criança. Então, você está conciliando a liberdade dela, que quando ela namorou, quando ela praticou, ela teve inteira liberdade, porque estamos deixando a violência de lado. Então, é possível harmonizar dois direitos fundamentais que se defrontam, sem um preponderar sobre o outro. Por quê? Porque ambos são direitos fundamentais. Eu quero agradecer muito esse debate. Acho que esse é um debate, como disse Rosângela, aliás, ambas, é um debate importante que esteja na rua, que, de fato, aconteça entre as mulheres, com os homens, nos meios de comunicação, porque a gente tem que acabar com a condição de tabu de certos assuntos, porque mantê-los na condição de tabu é fechar o olho para problemas importantes que a sociedade vive todos os dias, cotidianamente, e que não enfrentar não os resolverá. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é esse lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a qualificar o debate sobre as necessárias mudanças, sejam elas políticas, econômicas, sociais, que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.